Aqui uma fase interessante que é antes da reprodução, que é a fase intensiva de recria das bezerras novilhotas para atingir o peso, a idade que a gente quer, de 14, 15 meses, 13, 14, 15 meses, para ficar prenha. Então ela vem sendo desenvolvida para atingir o peso ideal. E a partir de determinado peso ela começa a ser induzida ao cio, né? Induzir o cio, ela entra na reprodução, que é a próxima categoria que nós vamos mostrar para vocês. O acompanhamento da gestação é muito importante para a gente auxiliar no parto quando necessário. Então, esse conforto animal e esse acompanhamento da gestação, para predição ou previsão de quando acontecer o parto, para poder acompanhar, você salva muito animal e o bezerro já recebe os primeiros cuidados logo no início, colostro, e daí começa todo o desenvolvimento dele. A blindagem desse bezerro ao nascer começa com o colostro, uma boa inserção, uma boa ingestão de colostro e de qualidade. Aquela vaca está começando o trabalho de parto propriamente dito. Está começando a insinuação, ó, a fase de insinuação. Certo? Então as dores ali está começando a sair a bolsa e uma mãozinha do bezerro. Vamos deixar ela caminhar mais um pouquinho para pegar essa fase mais adiantada. Agora você pode desligar, bichão, vai demorar. Ela vai deitar, levantar, deitar, levantar. Agora ela terminou o trabalho de parto, foi um parto tranquilo para ela, o bezerro veio bem encaixadinho, é um bezerro F1 Angus. Ela agora está enxugando o bezerro e comendo a placenta. Por que ela faz isso? Ela está fazendo massagem nele para melhorar a respiração dele e comendo a placenta, que são tirando resquícios para predadores, né? Então, o parto ocorreu muito bem, tranquilo. Agora amanhã cedo fazer os primeiros cuidados que precisa. Ela é uma novilha, primeira cria, tá tudo bem, tudo ótimo. O bezerrinho já está querendo levantar lá, ó, tá tranquilo. Só paciência agora. Quanto que é a retenção de placenta? 12 horas depois, tá? Vai ser importante a gente olhar. Depois ela vai limpar o bezerrinho. O que ela está fazendo isso? Ela quer deixar ele limpinho? Não, ela está fazendo massagem nele, que é o que a gente precisa fazer. Hoje tem um equipamento caro que você puxa para tirar aquele líquido, principalmente se o bezerrinho vem de fasto, ele tem mais chance de aspirar o que tem ali dentro. O que a gente recomenda? Levanta ele, se você não tem esse aparelho, movimenta ele, as perninhas, faz uma massagem para melhorar a respiração dele. E tem um produto muito bom que chama Pradotin, que ele é um analéptico cardiorrespiratório. Então, se aplicou nele na tristesia, na pneumonia, melhora a respiração e o bombeamento. Salva bezerro, tá? Então, nós temos distúrbio de recorrente de gestação, que é aborto, tem várias causas de aborto, doença, agente não infeccioso, planta tóxica, agrotóxico, erro de manejo, atropelar o animal, erro de dose de produto, tá? Hipocalcemia, que dá em vaca do parto. Qual que é a febre do leite? O que você dá para ele? Cálcio. Se esse cálcio for em forma de borogluconato, é mais seguro, que não dá choque. E quanto que você dá numa vaca? 1 ml para cada 10 quilos, tá? Vaca de 500 quilos, 500 ml, e aí por diante, tá? Vaca com edema de gestação, que acontece mais em vaca de leite, ducha, diurético e tal, que você pode tratar ela. O que a gente recomenda? Induz o parto, cuida da retenção de placenta e resolveu o problema, tá? Retenção de placenta, o que você vai fazer? Tratamento. Esse ergotamin é o mesmo que a vaca secreta lá quando o bezerro avisa para ela. Então você vai fazer essa limpeza melhor. Se a vaca pôs o útero para fora, aplica, que o útero fica pequenininho, fácil você colocar para dentro, tá? Se você vai colocar para dentro, é bom você fazer um epidural, que diminui a força que ela vai fazer. Você volta para dentro. E a agulha,
que você vai dar um ponto lá depois que você pôs o útero para dentro. Não é só pôr para dentro não, gente. Você vai colocar ele lá para dentro e inverter ele, porque o útero fez isso, ó. Você só pôr para dentro, ele vai sair de novo. Isso vai demorar de 5 a 10 minutos, você segurando ele, você vai ver que ele vai voltando. E o ponto tá onde? Onde começa a nascer o cabelo, do lado da churanha ali, ó. Lá da vulva. Tá? Ali ele segura. Se você fizer na vulva, você vai ter uma dor constante ali para dentro e ela vai continuar fazendo contração. Faz certo, tá? Essa aqui, ó, é a primeira cria, o marrucão dela lá. Nós fizemos o trabalho. E tá aí, ó. Tá? E onde é o melhor lugar de você fazer isso? No tronquinho, lá no paridor. Então você tem uma estrutura capaz de resolver o problema lá. Depois ela vai pro corte, né? Sinais que o parto não está normal. Isso aqui é a posição normal que o bezerro está ali dentro. Por isso que eu tenho que manejar para não quebrar a anca de vaca. O bezerro vai passar aqui dentro da anca dela. E se eu quebrar a anca? Tá? Olha o manejo importante nisso aí. Tá? Então o parto distorce refere-se à dificuldade de... E a vaca me conta isso. E eu estou vendo. Por isso que eu tenho que olhar as vacas que não pariram. Tá? Então tem várias causas. Fator materno. Canal do parto pequenininho para o bezerro que está lá dentro. Desenvolvimento anormal entre o bezerro e o crescimento da matriz, da novilha. Eu tenho que adequar isso aí tudo. Tá? Por isso que precisa de conhecimento. Inércia uterina, doença sistêmica. Tá? Pode dar um parto prematuro. O bezerro está lá dentro da vaca, a hora que vai começar a parir, que ele vai começar o trabalho de parto, ele se posiciona, ele encaixa. Todo bezerrinho que precisa de ajudar, aquele bezerro é mais frágil, independente da idade da gestação. O normal é ele encaixar certinho. Se ele não encaixou, tem um probleminha. Tá? Então considera ele como um neonato de alto risco. Né? O que é o prolongamento do parto? Ele é mais do que esperado. Eu tenho uma ficha aqui, a vaca 72 tinha que parir até a semana passada, ela não pariu. Prolongamento. Esforço excessivo e sem progresso. A vaca está fazendo força e não está aparecendo nada. O bezerro pode estar virado lá e não está saindo nada. Tá? Sinal de dor e cansaço. Normalmente, a vaca começou a parir ontem à noite, porque ela não combina o horário com a gente. E manhã cedo você chegou, ela está cansada, não está dando conta de fazer força pequena. Pode estar com bem avermelhado o olho dela, ela está contando que pode estar começando a ter infecção. A condição de acompanhamento do parto garante o sucesso. Então a minha visão do materneiro, ele tem que morar no paridor. Ele vai de manhã, vai almoçar, vai de tarde. A vaca não combinou que hora que ele vai parir. Depois que fura a bolsa, gente, quantas horas esse bezerro tem para nascer vivo? 4, mas eu deixo por 3, porque com 3 você ainda salva ele. Com 4 ele já morreu. Certo? Aí, se você tem essa data marcada, não tem jeito de você ficar sem ver a vaca. A vaca furou a bolsa, ele tem 4 horas para nascer vivo. Eu vou botar 3, que ele está certo. Porque se você entrar com 3 horas, você dá conta de salvar o bezerro, de tirar ele e salvar. Se você chegar com 4 horas, ele já morreu. Você não vai salvar ele. E qual que é a função nossa? Salvar ele. E muitas vezes é ele e a vaca. Tá? Por isso que o materneiro ele não tem que fazer outra coisa. Nessa época ele tem que estar lá. Com as ferramentas tudo de lá e vai cuidar disso. Tá? Então é importante ele cuidar desse ponto aí. Quanto mais bem alimentado, mais rápido é o parto. Quanto pior alimentado, mais demorado é. Raça. Tem o Nelore, por exemplo, a gestação dele é mais longa. Tem algumas linhagens que é mais longa ainda. Eles estão trabalhando em diminuir essa linhagem. Então você tem várias coisas. O que a gente precisa é anotar e ver. E a outra coisa tem a habilidade de cada animal. Você tem a habilidade combinatória daquela vaca. No primeiro ano, nunca aconteceu de atrasar no dia que atrasou. Tá, mas você tem que ver tudo, não é o ano. O que aconteceu nesse ano? Foi mais quente, mais frio, o animal chegou pior, melhor, a genética é a mesma. Tem várias coisas que a gente tem que analisar. Tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui depende. A gente precisa ter informação para poder trabalhar nela. E as intervenções, quanto que você deve fazer? A hora que você viu o problema. Mais rápido possível. Leva ela lá, põe a mão no tronquinho. Não, o bezerro está encaixadinho, tá jóia. Mas nasceu, não tem dilatação, tem que entrar agora. O bezerro está virado, tem que tirar agora. Quanto mais rápido você resolver o problema, menos o efeito negativo dele você tem. Né? Manejo de intervenção rápida, assistência manual, no caso você tem que manipular ele lá. Equipamento, precisa ter os equipamentos tudo lá. Certo? E quando que você olha na vaca
ela está mostrando para você que o bezerrinho está sofrendo lá dentro. Ela não vai falar, oh, mas ela vai te mostrar. Isso aqui é os equipamentos que tem, que é isso aqui, ó. O que é que tem que ter na fazenda? Isso aqui. Tem que ter as facas específicas para você trabalhar com as necrópsias. Tem que ter um material para você trabalhar lá. A parte de aleitamento. São ferramentas que você tem. Você plantar uma roça, não tem trator, plantadeira. Lá no curral você não tem brete, tudo que você precisa ter lá dentro, apartador. Paredor precisa ter também. Ou aqui vai ser o seu ponto de estrangulamento. E dura pro resto da vida. A única coisa que você vai ter que comprar de novo é esse fio aqui, ó. Esse cabo de aço. Que ele gasta. Tá? Mas é a única coisa, o resto você vai guardar dele. Tá? E guardar, cuidar dos equipamentos. Tá? Aqui o equipamentozinho que eu já mostrei para vocês da tristezinha. E esse bezerro aqui? Só a cabecinha dele. Se essa vaca estiver em pé, lá, fechadinho no tronco, você só vai enfiar a mão e põe a correntinha e traciona ele. Tá? Esse aqui é a mãozinha. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho pelo menos 3 formas de resolver esse problema. Cada posição você tem pelo menos 3 formas de consertar. Ou enfio a mão aqui, faço isso aqui. Ou eu amarro a correntinha aqui, empurro isso aqui, puxo aqui, que é o mais normal. Ou, não estou dando conta de fazer isso, está apertado. Eu ponho a muleta, nós usamos a muleta lá. Cada equipamento tem uma função. Tá? São 2 dessa aqui, que eu ponho um em cada mão, essas luvinhas. A muleta eu encaixo aqui e traciono. Isso aqui eu empurro e giro ele. Que muitas vezes você tem que estar com as 2 mãos dentro da vaca e não cabe. Mas se eu colocar isso aqui, travou, empurrou, eu consigo consertar a posição dele com isso aqui. Então isso aqui é para girar o bezerro e para empurrar ele. Certo? Porque tem hora que você tem que enfiar as 2 mãos, não tem jeito. Então, isso aqui, gente, é de aço inoxidável é o resto da vida. Que é a tabelinha do peso adulto. Esse bezerro aqui vai nascer com quantos quilos? Essa vaca minha aqui, ou essa novilha, não vai dar conta. Aí é aquele negócio de deixar o problema na mão de quem criou. Você não precisa enfiar o dedo no nariz dele. E falar, ó, isso aqui nós vamos ter esse problema aqui. Muitas vezes você orienta isso, já faz isso em fazenda grande, ó, nós estamos preparar para o que vai nascer. Nós vamos fazer agora 1.500, 1.600, 1.800 inseminações num dia. Nós estamos preparados para o tanto de bezerro que vai nascer? O tanto de parte distorce, o tanto de parte dupla que vai nascer? A equipe nossa dá conta, a estrutura dá conta? Não, isso aqui tá. Ó, nós precisamos vacinar tudo antes, porque vai dar muito mais diarreia. A hora que o bicho pega, você não vai enfiar o dedo na nariz e falar, ó, nós não demos conta de fazer o que precisava, vamos fazer para esse ano. E agora? O ferro está dentro, rebola para entrar melhor, mas tem que aceitar isso aí, tá? Se a gente aprender com os erros dos outros, nós estamos na categoria dos inteligentes, dos bem dotados. Quando eu vou aprender com os meus erros, eu sou medíocre. Eu tenho que, o cara já tem experiência, tá me passando isso, eu não acredito nele, eu vou errar. E se insistir, aí nós passamos para a categoria do idiota, que nunca aprende. Então não podemos estar nessa, tá? Qualquer que seja a nossa formação, e não precisa enfiar o dedo do cara. Ó, nós não demos conta, o cara sabe que foi ele. Nós vamos fazer melhor, porque senão nós vamos ter esse problema, traduz em número, o que nós perdemos aqui. Gastou tanto, né? Então isso tudo é muito claro pra gente. Aqui, né? Ali, tá melhorando aquela posição. E essa aqui é aquela pior. Em vez de ser só o bracinho, tá o braço inteiro para baixo. Nessa situação, muitas vezes você não dá conta de tracionar isso aqui. O que eu tenho que fazer? Botar a correntinha, tracionar. O Ítalo dá conta com esse bração comprido dele. Pego ali, segurei firme, põe a muleta, empurro. Eu trago ele para essa situação. Peguei numa situação pior, melhorei a posição dele, descanso, respiro, passo para outra e tiro. Certinho? O que é importante vocês lá no parto? Identificar isso, enfia a mão, enfia uma outra, fica a outra. Ensina o colega. Como é que você ensina o colega? Como é que eu vou fazer uma cura de umbigo aqui? Eu chamo o Cleito e falo aqui, ó, vem cá. O que o Pacheco falou pra gente ter que fazer isso aqui desse jeito? Por quê? Como é que eu faço essa cura? Ele vai e ensina pra mim o que eu tô falando. Eu vou fazer aplicação do medicamento, tatuar, aí ele pergunta pra mim. Como é que faz isso? Aí eu falo pra ele. Então, desde que tem 2 trabalhando, vocês dão conta de ensinar. Então, nós precisamos aprender,
exercitar, pensar no que está fazendo, tá? Treinar aquilo. A destreza em fazer rápido depende da quantidade de vezes que eu estou repetindo aquilo ali. Se eu faço só uma vez, eu posso estar sujeito a erro. Por isso que precisa existir um padrão, um protocolo de funcionamento. Eu faço a cura do umbigo desse jeito. Eu posso mudar? Posso. E devo. A hora que tiver uma informação para mim fazer melhor, eu passo para aquilo. Porque senão nós estávamos andando a cavalo, de trator ou a pé até hoje. Tem uma tecnologia nova, nós vamos aprender. E sempre uma tecnologia nova, uma melhoria, ela não vem só com coisa boa. Eu tenho que dominar aquilo. E às vezes é mais caro, mas sobra mais dinheiro. Por exemplo, eu ando a pé. Eu ganho os cobrinhos com uma bicicleta. Eu tenho que dar conta de andar nela. Cair a pé é mais difícil, mas se eu cair na bicicleta, rala. Eu melhoro um pouquinho e compro uma moto. Eu tenho que andar nela, aprender, tirar carteira. Mas se eu cair é pior. Custa mais. Aí você compra um carro. Tudo isso é assim. Para mim colher aquele benefício, eu tenho que dominar aquilo e tenho que bancar aquilo ali. Tá? Não tem nada que vem bom demais e de graça. Tá? E esse aqui também. Todas as vezes que você for fazer um pasto distóxico ou bezerro gastaiado, com a vaca em pé é melhor. E quando que isso acontece? Quase com certeza, no início do parto. Depois já nem dá conta de parar em pé mais. Certinho? Por isso que problema a gente conserta no começo. E esse aqui? Ela está fazendo força e não está saindo nada. Mas se eu não enfiar a mão, eu não sei o que está acontecendo. E eu não dou conta de tirar? Opa, veterinário, agora você tem que vir aqui. E eu não dá conta de vir? O que é a minha sugestão? Põe ela no freezer. Se aproveitar a carne dela, é melhor você perder ela inteira. E eu ainda posso tirar o bezerrinho vivo e criar ele. Mas se eu não enfiar a mão, eu não sei. E na última hipótese, põe essa vaca no freezer, gente. A carne dela não tem nada. E se você chegar um pouquinho antes, se você não vai dar conta, o veterinário não vai chegar, você salva o bezerrinho. Tá? E esse aqui é aquele com os pezinhos para fora. Difícil também, porque eu tenho que virar ele está de lado. E aqui é mais fácil eu empurrar e tracionar. Descobrir quem que é pé e quem que é mão, empurra um e traciona o outro. Se for demorar muito, você está vendo que vai morrer, tira. Se ele for caro, você abre a barriga, tira, depois você cuida da vaca. Cuida dele, depois você cuida dela. Porque ele é mais caro que ela, é um embrião. E se for o contrário, você pode optar por ficar com a vaca. Aí você passa o fetótomo e tira. Tá? Esse aqui, esse potrinho não nasce desse jeito, nenhum bezerro. Ele tem que nascer nesse sentido. Ele tem que fazer essa curva. Aqui ele não faz. Esse é a muleta. Roda ele. E se tiver preguento lá dentro, é o lubrificante. Tá? Lubrificante você vai colocar lá, olha de comida. Certinho? Tá dando pra ver escuro aqui? O que é isso aqui? Fezes do bezerrinho. O que ele tá contando pra você? Ele tá morrendo. Então, viu uma vaca desse jeito aqui, ainda não pariu? Tire logo. Porque senão você vai perder ele. Tá? Quer ver outra? Aí, ó. Mas se eu não for lá ver a vaca, eu não sei disso. Eu tô só mexendo com os bezerros que já nasceu, tá tudo jóia aqui, mas eu não tô vendo isso aí. Todo o conhecimento que está chegando para vocês aqui, isso precisa ser passado para os seus colaboradores. Quando o patrão permitiu que você vinha aqui, ele já sabia que ia ser tocado desses assuntos, e na cabeça dele falou assim, o pessoal já vai começar a usar. Está combinado com ele, o pessoal vai chegar aqui e começar a usar. Isso que vocês ouviram que serve para alguma coisa que vocês já viram isso lá acontecendo, o que nós podemos mudar? Esse bezerrinho aqui, ó. O que é essa cor aqui? É fezes dele, é merda dele. Então ele teve um sofrimento fetal, mas ele saiu vivo. Tá? E esse? Infelizmente nós chegamos tarde. Tá? Eu vou esperar, de tarde eu vou fazer. Você pode chegar lá desse jeito. Mas eu posso salvar ele. Tá? E a hora que você começa a cadastrar essas informações. Aborto, parto distóxico, bezerro não mamou o colosso, que é parto prematuro. Aborto tá repetido aqui. Bezerro nasceu fraco, a vaca enjeitou o bezerro, não limpou. Isso é informações que pode ter tanta coisa lá na frente. As vacas não estão limpando. Pode ser nutrição, pode ser doença, pode ser parto prematuro, pode ser intoxicação, pode ser manejo, olha o tanto de coisa. Mas se eu tenho isso escrito, eu falo assim, ó, pode ser aqui. Certo? O veterinário não adivinha. O nutricionista não adivinha. Nós trabalhamos com o conhecimento que a gente tem, o que é nos passados, e é assim que a gente vai pensar.
Então, se a gente não receber as informações corretas, nós não vamos pensar corretamente. Nós precisamos ser ajudados para poder ajudar. Tá? Nós não temos uma bola de cristal. Espero que você tenha tirado boas lições para aplicar na sua lida. Aqui, no nosso canal, a gente fala a verdade sem enrolação. Se você gostou, faz o seguinte, entra no canal aqui, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus companheiros, com fazendeiros, donos de fazenda, com colegas de profissão. E se quiser dar um passo além, clica nos links da descrição para conhecer os nossos cursos e o método Pacheco. Um abraço a todos, fiquem com Deus e ó, gente, vamos para cima!